Eu queria, então, iniciando, saudar a todas as nossas companheiras, a todos os nossos companheiros do Ceará, e dizer da satisfação de retornar sempre, não só pelas belezas de Fortaleza, né, pela qualidade, que o Fortaleza hoje está em segundo lugar em todos os itens de alimentação, né? Camarão, peixe, primeiro é Florianópolis, depois... Eles comem daqui. E dizer que... Mas a razão maior da satisfação é o fato de cada vez que você volta ao Ceará, você vê a melhoria da qualidade, não só da quantidade, mas especialmente da qualidade do nosso partido aqui no Estado. Eu acho que o crescimento do partido aqui no Ceará, ele está diretamente ligado à ação do nosso companheiro André Figueiredo, como deputado federal e como líder da bancada do nosso partido. Eu queria dizer a todos vocês do Ceará que hoje o André não é mais cearense só. Ele é hoje um cidadão nacional, dada a repercussão da sua ação como líder do nosso partido na Câmara Federal. Vocês que acompanham as ações parlamentares dele, através da imprensa nacional, da mídia nacional, têm ouvido e lido que ele tem sido protagonista das grandes batalhas empreendidas lá na Câmara Federal, postulando, propondo e defendendo posições que são posições prioritárias do nosso partido, mas que são também, por serem prioritárias do nosso partido, prioritárias para o país, para a nossa soberania e para os trabalhadores brasileiros. Na questão da educação, ele tem sido deve-se a ele o aumento para 10% das verbas para aplicação na educação. Foi a sua teimosia, o seu denodo, a sua insistência em convencer os líderes dos demais partidos para que fossem fixados em 10% os investimentos na área de educação, né, que é, de todas as prioridades, a maior prioridade que o partido defende. E nada mais do que agora, nesses tempos que hoje vivemos, que o conhecimento é fundamental para qualquer sucesso de qualquer nação na obtenção de uma vida melhor, mais digna e mais justa para a sua população. Então, o André hoje representa a gente, não só no que diz respeito às ações e votações do Congresso, mas pela sua firmeza, pela sua postura ideológica. Num país devastado de debate ideológico, né, em que hoje predomina uma discussão muito ruim do ponto de vista ideológico, em que se preocupam com outras coisas e não de se construir partidos verdadeiramente comprometidos na defesa daqueles postulados ideológicos, o André tem sido uma referência, tem sido um luzeiro, uma luz que guia a todos nós do PDT no Brasil inteiro. Então, parabéns para vocês do Ceará por terem eleito o André deputado federal. E aqui hoje falou-se, que eu acho que foi o prefeito, né, ou o Enio, que o André, não sendo eleito, não sendo mais deputado federal pelo Ceará, ele também não seria candidato. A gente não dá valor quando a gente possui as coisas. A gente só valoriza quando perde as coisas, porque passa a ser rotina, como se fosse aquilo a coisa mais natural do mundo. Mas é fundamental a permanência do André na Câmara Federal, não para o bem só de vocês, mas para o bem do nosso partido a nível nacional. Então, é necessário que a gente tome consciência disso, já que estamos em véspera de eleições, porque a campanha já começou, e nos preparar, nos prevenir para não só eleger o André deputado federal, aumentar a nossa bancada do Ceará na Câmara Federal, ampliar a nossa bancada de deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Então, é por isso que nós estamos aqui, voltando de novo ao Ceará, para, junto com vocês, construirmos este projeto.
A Fundação Nacional Leonel Brizola Alberto Pasqualini, que é o instrumento do debate político do partido, há alguns anos ela vem se dedicando a recuperar um tempo que nós perdemos, um tempo que nós nos desleixamos desta que é a principal ferramenta do partido, que é a formação de quadros. Então, nos preparamos para os dias atuais, usando as tecnologias de ponta, usando os instrumentos e as ferramentas que estão à disposição. Montamos lá em Brasília uma equipe de jovens, de companheiros, e que técnicos, intelectuais, estão dando sustentação, trabalhando, montando, equipando o partido desses instrumentos, dessas ferramentas. Criamos a Universidade Leonel Brizola Alberto Pasqualini, criamos a Rádio Legalidade, criamos um novo portal, com isto instrumentalizando o partido de ferramentas que possam e devem ser usadas para atingir a nossa meta principal, que é a nossa base partidária, a nossa militância. Aqui é ruim, mas temos que constatar uma coisa: o nosso partido dificilmente muda de cima para baixo. Aqui no Ceará é outra coisa, como é outra coisa no Rio Grande do Sul e em outros estados. Mas em boa parte dos nossos estados o partido acomodou-se, o partido aburguesou-se, o partido perdeu a consistência, perdeu o amor à causa. E um partido como o nosso, socialista, de esquerda, trabalhista, e com a história que nós temos aí, que é de todos os partidos, sem demérito para nenhum, que tem a mais bonita, a mais construtiva e a mais importante história em benefício do nosso povo brasileiro. Ele tem, agora nesse momento de fragilidade ideológica, em que o país vive aí numa desmoralização das instituições democráticas, implantada, imposta pelos meios os meios de comunicação que estão a serviço do sistema dominante, do grande capital, né? É um dever nosso, para honrar a nossa história, para honrar os nossos grandes líderes que deram a sua vida por esta causa, de sermos militantes efetivos, militantes comprometidos em mudar o nosso partido para ajudar a mudar o nosso Brasil. Então, essas nossas reuniões que a gente tem percorrido, o país, elas servem basicamente para isso. De a gente, através da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, fazer o seu trabalho, cumprir a sua função. E a gente, para fazer isso, está primeiro construindo, montando, organizando as fundações a nível estadual. Aqui no estado do Ceará, nós, indicado pela direção nacional, a direção estadual do PDT, a nossa companheira Cristina, que aqui está, ela foi incumbida, está incumbida, ela foi designada e nomeada pela direção nacional da Fundação para presidir a Fundação aqui no estado do Ceará. Por quê? Porque nós fizemos esse seminário de hoje, ele vem aqui procurar fazer um debate com a presença das mais importantes e mais esclarecidas lideranças do nosso partido no Ceará, mas isso não pode ficar aqui. De nada adianta a gente ter aquelas ferramentas em Brasília, vir aqui discutir com vocês, se isso não se multiplicar. Se isto tudo não atingir essa meta, que é atingir a nossa base, a nossa militância lá da base, que tanto reclama ainda hoje, agora aqui veio uma companheira reclamar que nós temos que lutar pela democratização do partido, né? Abrir o partido, democratizar os partidos. Eu disse, a grande luta nossa é essa, democratizar os partidos. Agora, a democratização não se faz de cima para baixo, se faz de baixo para cima. Organizando em núcleos de base a nossa militância, reunindo a nossa militância nesses núcleos para debater, para estudar, para ler, para aprender, para fazer com que eles tomem consciência da sua importância, do seu trabalho, do seu dever, e como é que tem que empreender a luta para empolgar o partido, dar linha ao partido e fazer com que o partido seja esse instrumento revolucionário pensado pelo nosso companheiro Leonel Brizola. Então, a fundação aqui vai ser fundamental.
Não vai ser nossa tarefa de Brasília para organizar a militância lá na ponta do partido no Ceará. É a fundação do Ceará que tem que fazer isso. Porque nós viemos aqui, voltamos, e se não houver essa ligação, esse elo, não haverá a multiplicação de organização da base partidária. É muito difícil, os companheiros sabem muito disso, mudar a cabeça das pessoas, mudar a cultura vigente que está aí. Porque o companheiro colocou aqui ainda, o Enio, a dificuldade nossa de participar de uma eleição para prefeito, vereador, qualquer nível. Porque, primeiro, nós somos um partido que não tem dinheiro. Na medida em que nós temos lado, e o nosso lado é o lado do mais pobre, do excluído, dos trabalhadores, o lado de lá, que representa os interesses do grande capital, não vão nos dar dinheiro para fazer campanha, para ajudar um partido que vai lutar pela mudança desse modelo. Então, nós temos que tomar consciência de que a nossa campanha, a nossa disputa é diferente das disputas empreendidas pelo lado de lá. Eles lançam um candidato a deputado federal aqui no estado do Ceará, faz o orçamento, precisa de 10 milhões. Pega os 10 milhões, gasta na organização da campanha, monta uma estrutura de campanha e vão garantir a eleição do seu candidato. Nós não temos um tostão, nós não temos dinheiro, até pela natureza nossa. Nós não somos um partido que luta e quer dinheiro para fazer campanha. Nós queremos um mínimo para que o nosso militante possa pegar um ônibus, pegar uma gasolina para ir visitar a periferia, visitar o interior, fazer esse trabalho de proselitismo eleitoral. Então, nós temos que ter organização. Ou você tem muito dinheiro, ou você tem muita organização. E essa organização não se faz em véspera de eleição. Essa organização se faz num trabalho permanente, constante e seguido, para que a gente possa, com o convencimento dessas pessoas, fazer com que esse pequeno exército, aqui em cada cidade do estado do Ceará, 20, 30 pessoas, nós vamos ser a classe dominante política naquela cidade. Porque nós vamos saber o que é preciso, como fazer, e vamos passar para a opinião pública, advertindo-a, mostrando a ela que, na medida em que ela, sendo gente, sendo povo, sendo pessoa, ela tem condições e ela é a fonte de todo o poder. Agora, ela não vai aprender se não houver essa organização, porque ela recebe todo dia, pela TV Globo, especialmente pelo Jornal Nacional e pelas novelas, desinformação, prostituição da consciência nacional. E é da natureza também nossa, especialmente da classe média e da pequena burguesia, que faz a opinião pública, repetir os discursos da Globo, repetir o discurso da Veja, repetir o discurso desta mídia que representa a classe dominante. É difícil? É. Então, na medida que você põe esses parâmetros, você põe essas forças aí que estão... É difícil, mas não é impossível. E as causas, quando são boas, os motivos, quando emocionam, eles levam à frente e eles conseguem modificar. Então, é necessidade que a gente faça, na eleição do ano que vem, uma campanha que multiplique os nossos deputados. O resultado eleitoral, a imprensa, a grande mídia, ela mede pelo resultado para a Câmara Federal. E é também a Câmara Federal que dá a dimensão do tamanho dos partidos. Como disse o André aqui, verba, horário eleitoral, tudo é balizado pelo número de deputados. Por exemplo, o PSB, que aqui é muito forte, o PSB é menor do que o PDT no Brasil. Número de prefeitos, número de vereadores, mas elegeu uma bancada de federal maior do que a nossa. Parece que ganhou a eleição para governo federal. Mas só um exemplo que a gente vai mostrar aqui daqui a pouco, no sul do Brasil o PSB não existe. E lá o PDT governa a maioria da população e o maior orçamento do sul do Brasil é o PDT que governa. Mas não tem repercussão porque o que repercute é o resultado para a Câmara Federal. Então, companheiros, eu queria aqui fazer apenas uma amostragem aqui de alguns dados que dizem respeito hoje a nossa fundação. Esses seminários aí são os seminários que a gente está fazendo em todo o Brasil. Amanhã vamos fazer em Belém,
e vamos fazer em todo o Brasil, procurando mobilizar, né, sensibilizar o partido nesse objetivo, que é nos organizar, nos capacitar, nos preparar para ocupar o espaço que está aí hoje vazio na esquerda brasileira. Né? E esse nós temos condições de fazer. Alguns dados aí do resultado das últimas eleições realizadas no ano passado. Nós lançamos no ano passado 26 mil candidatos a vereadores e prefeitos no Brasil. Elegemos 3.700 vereadores, 311 prefeitos, mais 300 e poucos vice-prefeitos, e nos deu uma posição de quinto maior partido do Brasil no que diz respeito, por exemplo, à gestão orçamentária. Nós estamos hoje governando 6,37% do orçamento nacional referente às prefeituras. Com referência a... Não, aquele foi população, né? Esse é referente à receita anual do país. Nós também somos o quinto maior partido, que hoje administra 21 bilhões de reais da receita anual do nosso país. E aqui o que eu citei aí, para mostrar que a gente, na região sul, por exemplo, do Brasil, nós somos o partido que mais administra a receita, 5,67, aqui habitantes, aqui é população, 5.670.000 pessoas, que representam 20% da população do sul do Brasil, é administrada pelo PDT. E a receita anual, nós somos também o maior partido hoje, a nível de prefeituras, administrando quase 12 bilhões, que representam 24,56% da receita anual da região sul do nosso Brasil. Enquanto vocês veem lá, os outros partidos, o PSB, 2 bilhões, 1%, 1 bilhão apenas da receita anual do nosso partido. A nossa universidade, ela oferece cursos, né, e à distância, porque ela quer, preparando tutores, esses tutores se encarreguem de organizar grupos, para que estes grupos organizados acessem a nossa universidade. Porque nós temos que preparar quadros. Sem quadros, nós não levamos para frente a nossa missão. Nós temos que ter sacerdotes, nós temos que ter multiplicadores. E esses multiplicadores são estes que hoje estão acessando a nossa universidade. No ano passado, 66.484 pessoas estiveram visualizando os cursos da nossa universidade. Mas 66 mil não é grande coisa. Para nós é muita coisa, porque nós não tínhamos nenhum. Em que nosso partido não tinha, a nível nacional, a mínima organização no sentido de levar o conhecimento, a informação lá na nossa ponta. E, então, 66 mil, eles em 2012. E nós oferecemos, neste período, pelo YouTube, 1.836 horas de aulas que foram vistas. Né? Os cursos que mais foram visualizados, porque nós tivemos eleição ano passado, então muitos companheiros aproveitaram que a oferta dos cursos tinham a ver, que eram representados no caderno número 1. O caderno vermelho que vocês aqui já receberam, esse é o segundo. O caderno vermelho, ele estava quase todo dirigido no sentido de ajudar os companheiros nas eleições a prefeitos e vereadores. Então, noções de marketing político eleitoral, tiveram 9.274 companheiros que fizeram o curso. Oratória básica política, 9.038. Noções de planejamento estratégico, 8.221. Ética e política, 3.900. Foi pouco, né? E propaganda eleitoral, 3.895. Então, esses companheiros que nunca tiveram oportunidade, eles nunca tiveram alguma coisa, um bilhete, um telefonema, eles tiveram oportunidade de, acessando a nossa universidade, fazer estes cursos, que certamente muito ajudaram na efetivação de suas campanhas. Na reunião ainda do Diretório Nacional que fizemos em Brasília, inúmeros dos companheiros presentes que se elegeram ou não se elegeram, mas fizeram campanhas bem feitas, eles se manifestaram agradecendo e dizendo
oportunidade, da importância que a universidade teve na formulação, na formatação das suas campanhas eleitorais. Então, nós tivemos 65.080, isso aqui é por país, porque hoje o PDT tem, nós temos hoje, porque nós sempre reclamamos, né? Porque a Rede Globo e porque não sei o quê, porque os meios, nós temos hoje as mesmas ferramentas que a Rede Globo tem. Ela é uma TV comercial, bonita, nós não queremos isso, nós queremos atingir lá no interior do Amazonas, lá no Crato, lá em qualquer lugar, em qualquer município do Ceará, nós queremos atingir aquele companheiro que não consegue alcançar o partido. Então, as ferramentas hoje, nós alcançamos o mundo inteiro. Tu vê que nós temos filiado em vários países aí, tem uma penca aqui. Então, o Brasil deu 65, Portugal 289, Estados Unidos 179, México 94, tem uma pilha aí de países, mas para mostrar a potencialidade, o alcance que nós temos hoje para colocar à disposição dos nossos companheiros do Brasil inteiro. Isso aqui representa, nós estamos fazendo, nós já fizemos aí vários seminários, esse número que está aqui, ele representa as pessoas que assistiram. Essa nossa reunião aqui, ela está sendo transmitida pela televisão, pela TV Leonel Brizola e pela Rádio Legalidade. Não sei se vocês têm já informes de acessos, não tem ainda, mas certamente todas as reuniões, 400, 300, 400 pessoas participam dessas reuniões, acessam e participam. Então esses números aqui são de pessoas que participaram, visualizaram ao vivo nossas reuniões realizadas por todo o Brasil. Então não é só as 300 pessoas, 250 pessoas que aqui estão. Nós temos mais do que o dobro disso, às vezes, assistindo e participando de fato das nossas transmissões. Vocês receberam aqui, porque nós temos que, se nós vamos exigir a organização, pedir que cada um se organize, se prepare, estude, nós temos que municiar, né, esses companheiros de material. Vocês têm aqui um pacote de publicações, né, de documentos partidários. Se cada um dos companheiros lerem esses documentos, já fica um doutor em PDT. Além desses documentos, estão disponibilizados na universidade, no nosso site, no nosso portal, todos os documentos do partido. Estatuto, manifesto, programa, Carta de Lisboa, Carta de Mendes, Carta de São Paulo, todos os nossos documentos que sustentam as nossas posturas estão disponibilizados. Agora, nós vamos distribuir para todos os nossos companheiros através do quê? Através do que isso tudo objetiva. Qual é o objetivo final de tudo isso? É organizar um núcleo de base. Um núcleo de base. Porque tudo isso aqui que a gente fez, tudo isso que a gente está construindo, se não houver um processo de consolidação, ele passa. Gostei muito, foi muito boa a reunião, eu gostei do cara, o cara fez um discurso. Ele não finca, ele não cria raízes, nós temos que fincar raízes. Então, como é que nós temos que fazer? Fazer o núcleo de base, inverter as coisas, porque agora nós temos as ferramentas, nós temos como chegar lá no interior, lá no campo, lá no mato e permitir que lá 2, 3, 4, 50 companheiros se reúnam, vão receber na sua casa, todo mês, um documento do partido e vão ler, vão discutir, vão se transformar em cidadão, vão adquirir a cidadania e aí sim, ele passa a ser um militante que vai exigir do partido e vai emocionar o partido, vai empolgar o partido e ele vai ser o partido. E vai nos fazer com que quem quer ser direção tem que ser direção de fato democrática, que realmente responda às necessidades do partido e promova este partido a seu verdadeiro destino. Agora, isso tem que ser feito, é difícil, repito, mas ele tem que ser tentado, ele tem que ser insistido. E eu cito sempre como maior exemplo disso as igrejas evangélicas que estão crescendo muito no Brasil. O que é que elas fazem? Elas organizam as células. O que é a célula?
As células foram os instrumentos dos partidos comunistas, do movimento comunista mundial, que fizeram a Revolução Russa, que fizeram a Revolução Chinesa e tantas revoluções, não pelas maiorias, mas por minorias que se organizaram, tomaram consciência, adquiriram a fé, e a fé remove montanhas. E com a fé eles imprimiram uma revolução, mudaram os seus países, e está aí a China hoje, a maior potência do mundo, e vai ser a dona do mundo. Então não é impossível, é possível. É difícil? É. Mas vocês que saíram de casa, ninguém veio aqui por outra coisa a não ser porque acredita. Porque nós não temos dinheiro, nós não temos poder, nós não estamos oferecendo nada a vocês. Estão gastando, ninguém deu passagem para vocês, ninguém deu um bruxo. Deu uma merendinha aí, e vocês vieram, porque vocês creem em alguma coisa. Então essa crença tem que ser multiplicada. Eu sei que é difícil, mas reserve um tempinho de cada um para tentar alcançar algum companheiro, né? E fazer com que, se nós fizermos 10% do que nós estamos planejando hoje, nós vamos cumprir o nosso objetivo, que é eleger 50 deputados federais. E a hora que a gente eleger 50 deputados federais, nós somos gente grande no Brasil. Nós já podemos pretender ser governo do Estado, já podemos pretender voltar a eleger presidente da República, já fizemos várias vezes. E das vezes que nós fomos presidente, nós respondemos às demandas populares. Tanto que todas as vezes caímos, não porque o povo nos tirou, porque aqueles interesses que foram contrariados, manipulando um povo sem esclarecimento, fizeram com que as revoluções, por eles ditas, se impuseram no nosso Brasil. E essa revolução, esse golpe militar de 64, é um dos grandes males que o país sofreu. Não porque nos caçou, porque nos prendeu, mas porque alienou gerações que estão hoje aí, alheias a todo o processo de discussão política, especialmente a juventude. Quantos jovens nós temos aqui? Muito poucos. Porque talvez nós não conseguimos ainda sensibilizá-los de que a participação deles é importante. Porque do outro lado eles procuram dizer que política todo mundo é sem vergonha, é tudo corrupto, é tudo ladrão, e uma geração nova que tem outros objetivos, com outra formação, ela quer resultado, é uma geração que está preocupada com resultados. Nós temos que descobrir como envolvê-los. E cabe ao nosso partido também. Eu acho até que essa maneira tradicional de organização partidária está superada muito. Não é aí que a gente vai chamar essa juventude para discutir política. Mas certamente será na medida em que a gente oferecer educação, né, oferecer oportunidade de debater e levar o esclarecimento, levar documentos, fazer com que as pessoas leiam, estudem, porque tem que estudar, porque não vai aprender por inspiração divina. Ele tem que ler, ele tem que saber o que é que ele precisa, o que é que ele precisa conhecer, e se interessa, se aquilo que ele está lendo, estudando, corresponde aos seus anseios e ao seu ideal. Então, companheiro, tudo isso aí que nós fizemos, 64 vídeos, aulas produzidas em 2012, 26 horas de vídeos, aulas produzidas em 2012, aproximadamente 340 horas de trabalho em edição de vídeos, gravação em 2012, 15 palestrantes, professores, conteudistas. Se alguém tiver algum companheiro que quer participar como professor da universidade, como palestrante da universidade, se ofereçam. Nós não pagamos salário, mas a gente dá passagem, vai lá em Brasília gravar, a colaborar para que a gente melhore cada vez mais o conteúdo da nossa universidade e dos nossos cursos. Então, isso tudo está dentro daquilo que o nosso Brizola disse. Nós precisamos inundar o Brasil de consciências esclarecidas. Aí é que nós teremos cumprido com o nosso desiderato. A hora que nós fizermos isso, nós estaremos iguais, nós estaremos preparados para atingir os nossos objetivos. Agora, isso tudo foi feito por companheiros que realmente se dedicam a essa causa. Estão aqui, inclusive, conosco, alguns deles, que é o André Menegotto, que é um companheiro do Paraná, que ele é o secretário executivo desse movimento.
Nós temos o Ricardo, que é da Universidade Leonel Brizola. Nós temos a Célia, que vocês conhecem bem aqui. É uma figura excepcional, é a alma desse nosso trabalho. Ela coordena lá os nossos trabalhos. Nós temos o Paulo, que é o da Rádio Legalidade. E temos o Leite Filho, que está aqui. O Leite Filho, que é jornalista, companheiro também, que dá uma contribuição importante. E o Rafael, que é da edição. Onde é que está o Rafael? Ah, está ali. Citei todos, né? Então, são esses companheiros com outros que estão lá, que estão dando essa. E aí, outra coisa importante está acontecendo. Se nós conseguirmos ampliar, melhorar e vamos melhorar, nós devemos principalmente ao André. Porque vocês sabem que o líder, a liderança do partido tem condições de ampliar a ajuda ao partido. E o nosso partido não tem como fazer isso. Isso tudo aqui seria impossível se fosse baseado nos recursos nossos. Porque era uma coisa inimaginável, isso é bobagem, mas estão sonhando numa coisa, mas tornamos realidade e cada vez mais fácil. E aqui eles vão falar também da facilidade de você colocar uma TV, de vocês falar de colocar uma rádio em qualquer cidade, no gabinete do vereador, na casa do companheiro. Então, são todos os instrumentos que a gente está construindo para... Agora, isso vai ter, e a nossa companheira Patrícia Saboia disse muito bem também aqui, da importância da participação das mulheres nesse processo. As mulheres têm que avançar muito nisso aí, né? Hoje ela já tem uma presidente da República, ela tem tido vitórias importantes em vários setores, mas a mulher está muito ainda aquém daquilo que ela pode e deve ser na ação da política brasileira. Eu acho que a mulher, ela imprime uma outra força, ela é, por natureza, uma protetora, ela é, por natureza, muito mais séria do que os homens. Não vai ter mensalão com mulher no governo, não vai ter, porque elas têm noção da responsabilidade, né, e do que ela tem que fazer. E para encerrar, eu queria então fazer aqui um apelo aos companheiros. Nós estamos agora em véspera eleitoral. Nós elegemos aqui 9 prefeitos, né? E elegemos quantos vereadores? 81 vereadores. É um exército. Então. Se nós potencializar essa força, ela tem um poder muito grande. Então nós temos que fazer isso, né? E para que isso funcione, também temos que organizar. Então, temos que criar aqui uma associação dos prefeitos do PDT do Ceará, para juntos agregarem força à direção partidária e promoverem, ajudarem a promoverem o desenvolvimento do partido, com troca de experiências, né, com fazer convênios, fazer entendimentos e ajudarem uns aos outros a empreender ações que realmente qualifiquem as suas administrações. E também fazer uma associação dos vereadores. Porque no partido, em qualquer lugar, todo mundo sabe cobrar. Só cobra. Né? Só sabe cobrar. Reclamar e cobrar. Porque o sistema presidencialista brasileiro é isso. Quer dizer, elege o presidente e ele que se vire. Né? Ele que se vire. Eu quero mais é ficar só cobrando. E nós temos que inverter essa ordem. Porque nós temos que exigir que todos possam, para cobrar, também contribuir. Então, organizar uma associação de vereadores, né, para que os vereadores discutam as suas ações, seja uma peça importante nessa construção partidária, é mais uma organização a contribuir na organização, né, e com o quê? Objetivo principal, fidelizar os nossos vereadores. Não é demérito, não é crítica, dos 3.700 vereadores, nós ficamos com 2.900 outra vez, saiu alguns, destes 70% não votaram em candidatos a deputados federais do PDT. Por quê? Primeiro porque o partido nunca deu bola para eles. Ele nunca recebeu uma mensagem, um recado. Então ele tinha lá uma atuação
Segundo, ele não tinha uma preparação, ele não recebeu a ajuda no preparo, na formatação, na formação política e ajudá-los no exercício de seus mandatos. O que é o vereador? É um líder nato, né? Ou um líder comunitário, ou um sindicalista, ou alguém que tenha reconhecimento popular. E o nosso partido é o partido, pelo Tribunal Superior Eleitoral, nós somos o partido que tem o militante mais pobre do Brasil. Porque o Partido Trabalhista representou o povão sempre. A nossa natureza é muito ligada ao povão, né? Desde Getúlio. Então nós somos um partido que os seus membros menos tiveram oportunidade de aprenderem, de estudarem, de se informarem. Então ele é líder, líder não se nomeia nesse... É porque ele é líder e se elege. Mas na medida em que ele não tem oportunidade de receber, de se preparar, de se capacitar, ele fica ali naquela coisa igual aos outros ali, votando com o prefeito ou votando contra, mas sem ter um preparo. Como disse aqui, algum companheiro disse aqui hoje, o vereador, quando assume a tribuna, ele tem que ter conhecimento, ele tem que fazer um discurso que seja diferente dos demais, e ali ele começa a se promover, ele começa a mostrar que ele não é um daqueles, mas ele é um cara que está ali preparado, com condições de crescer, de evoluir. Por quê? Se você for na Câmara Federal, no Congresso Nacional, a maioria dali foi vereador. Eu fui vereador. Eu, com 18 anos, fui vereador. E a maioria ali foi vereador, porque é o mandato mais difícil de se exercer e de se ganhar, mas é também fundamental na construção de uma base para que ele, em cima disso, construa um desenvolvimento da sua vida política. Dali vão sair os prefeitos, dali vão sair os deputados, os governadores, senadores, o presidente da República. Depois que o Lula for presidente, pode qualquer um do povo ser. Agora, tem que preparar, ele tem que se preparar. Então, o objetivo fundamental também disso é nós criarmos essa fidelização. Como é que você fideliza? Transmitindo conhecimento, transmitindo a ele uma assessoria. E a Universidade Leonel Brizola vai ajudar a cada um dos nossos candidatos com cursos pela universidade, com cursos presenciais, através desta associação, para que ele possa exercer um mandato eficaz, que realmente possa desenvolver aquilo que ele tem capacidade, que não faz às vezes por falta de conhecimento. Então, essa soma de coisas que nós estamos fazendo aqui, se tudo isso fosse feito, nós tínhamos um paraíso, né? Nós sabemos das dificuldades, mas não são as dificuldades que vão nos impedir de fazer, porque nós vamos começar. Se nós melhorarmos já na eleição passada, que vem, não só em quantidade, mas em qualidade, a eleição dos nossos prefeitos, e aumentando a nossa bancada, nós estamos fazendo uma revolução, começando uma revolução, porque o que fica é o exemplo, o que fica é aquilo que vocês, talvez fizeram, deu certo, eu vou fazer também. Então, quando eu sempre digo, se fizer um núcleo de base, cada vereador, cada companheiro, é muito, porque aquele núcleo de base, se realmente for feito de acordo com o que estabelece as nossas orientações, eles vão por si só se multiplicarem já, né? O efeito multiplicador que tem, e vai servir de exemplo, porque aquilo que foi feito deu certo, ajudou, por que eu não vou fazer também para me beneficiar daquilo?